A poluição é um tópico central no mundo contemporâneo, com repercussões não só no ambiente humano, como também no de vários outros seres vivos. Muitos destes habitats sofrem danos irreparáveis e muitos dos seus habitantes são forçados a deslocar-se ou, em casos mais graves, acabam por não sobreviver. Hoje em dia, o plástico e as suas implicações ambientais são um tema cada vez mais debatido. Este material, fabricado pelo ser humano, é produzido principalmente a partir de produtos químicos retirados de combustíveis fósseis, como o gás natural ou o petróleo. Os plásticos que usamos diariamente são leves, duradouros, moldáveis e de produção barata. São bastante resistentes a danos causados pela água, calor, eletricidade ou outros produtos químicos. Devido a todas estas características que tornam o plástico um material bastante útil, o seu uso foi generalizado a todos os setores da nossa sociedade. Tudo são também as suas propriedades que o tornam um perigo ambiental. Artigos feitos de plástico não são facilmente degradados. Quando descartados, uma grande quantidade dos seus resíduos contamina os oceanos, solos e mesmo o ar. É, por isso, de extrema importância e urgência o desenvolvimento de novas técnicas que permitam diminuir o impacto causado por este material nos ecossistemas. Em 2016, no Japão, um grupo de cientistas fez uma descoberta revolucionária. Encontrou uma bactéria capaz de digerir o plástico, a Eidionella saccharomyces. Apesar do seu nome difícil, não deixa de apresentar um enorme potencial que poderá ajudar a solucionar este enorme problema, como podem imaginar. Da mesma forma que vocês precisam de comer umas panquecas de manhã ao pequeno almoço, essa bactéria alimenta-se do plástico para poder sobreviver. Assim que encontra, por exemplo, uma garrafa de plástico, a bactéria agarra-se a esta e identifica-a como alimento. De seguida, a fim de o conseguir digerir, produz diversas enzimas, entre elas a PETase e a metase. As enzimas são proteínas que existem em todos os organismos e que os ajudam nas reações bioquímicas dos seus metabolismos. Por outras palavras, são pequenas moléculas que aceleram a velocidade das reações. Sem elas, muitas reações seriam extremamente lentas. No caso do ser humano, o papel das enzimas é crucial, por exemplo, na digestão das panquecas que comeste há pouco. No caso destas bactérias, as enzimas irão acelerar a reação da degradação do plástico e depois de o terem transformado em pequenos fragmentos, as bactérias conseguem usá-lo como uma fonte de carbono, criando energia. Contudo, existem desvantagens. A Eidionella saccharomyces, ao comer o plástico, acaba por gerar subprodutos tóxicos. Pensa-se que seres vivos que possam vir a alimentar-se desta bactéria sejam contaminados por essas toxinas, que poderão ser transmitidas ao longo da cadeia alimentar. Outro exemplo parecido àquele que já foi mencionado são as bactérias do género Pseudomonas, conhecidas pela sua durabilidade e capacidade de sobrevivência em ambientes mais extremos. Estas bactérias, utilizando os mesmos mecanismos que a Eidionella saccharomyces, alimentam-se de plásticos, utilizando-os como principal fonte de carbono, nitrogênio e energia. Uma das características que as diferencia é que, devido à sua resiliência, estas são capazes de sobreviver à acumulação dos subprodutos tóxicos que resultam do processo de digestão do plástico que elas próprias executam. Embora todas estas novas descobertas envolvendo bactérias consumidoras de plástico pareçam muito positivas, é importante perceber que a ação destes micro-organismos não pode ser considerada uma solução definitiva para esta enorme problemática. Até à data, só foram descobertas bactérias capazes de deteriorar certos tipos de plástico. E o que acontece à restante parte deste material que não é reciclável? Diariamente, quantidades gigantescas são descartadas, acabando ou por ser depositadas em aterros sanitários, locais próprios destinados à decomposição de resíduos sólidos, entre os quais o plástico, ou incineradas, isto é, queimadas, ou simplesmente até abandonadas na natureza sem qualquer tipo de tratamento. Se pensarmos com clareza, percebemos que o plástico não pode ser reciclado para sempre, e, por isso, de uma forma ou de outra, mesmo o plástico que colocamos no ecoponto amarelo terá eventualmente o mesmo fim. Portanto, a melhor solução capaz de alterar o rumo deste problema passa por controlar a produção de plástico e minimizar ao máximo a sua utilização. É de extrema importância mudar os comportamentos da sociedade em relação a este tema, e qualquer um de nós, à sua maneira, o pode fazer. Já pensaste nisso? Pensar global, agir local.